Sabe uma coisa que eu achei absolutamente fascinante logo de cara na nossa preparação para a imersão de hoje? O quê? Aquela estatística de 2005, Exatamente essa. tipo, pensa bem no cenário. Em 2005, alguns pesquisadores descobriram algo que, olha, provavelmente aterrorizou os CEOs mais tradicionais da época. Uhum, e com razão, né? Porque os dados mostraram que quase 50% da influência de um departamento de recursos humanos no resultado financeiro. 50%, metade do impacto. Pois é, metade. E o mais louco é que essa fatia enorme não tem absolutamente nada a ver com contratação, demissão ou ficar processando folha de pagamento. O que muda tudo, né? Porque significa que se a equipe de RH de uma organização ainda está confinada lá numa salinha no fim do corredor... Só garantindo conformidade trabalhista e assinando recibo de férias? Exato. Se for só isso, essa empresa está, na prática, deixando muito dinheiro na mesa. Muita vantagem competitiva sendo jogada fora. Total. É uma constatação bem brutal quando a ficha cai. E é exatamente por isso que a nossa análise profunda de hoje vai direto ao coração da execução corporativa. A gente vai destrinchar um documento fundamental chamado SET, o papel do RH na estratégia. Que é um material riquíssimo, cheio de insights de pesquisadores gigantes da área, tipo o Dave Urry, e estudiosos como o Boninelli. Sim. E o nosso foco aqui não é falar só para quem tem recursos humanos escrito no crachá, sabe? A missão hoje é investigar como as empresas de altíssimo desempenho conseguem pegar aquelas estratégias grandiosas e, de fato, fazê-las funcionar. Fazer a roda girar na base da operação humana, né? Exatamente, porque ter uma ideia genial no papel é fácil. Mas como o RH saiu daquele perfil de departamento de pessoal para sentar na mesa de decisões estratégicas? Como isso aconteceu na visão desses especialistas? Então, até porque ter uma estratégia de negócios brilhante sem a arquitetura humana para sustentar isso é o mesmo que desenhar um foguete e tentar construir usando fita adesiva, sabe? Nossa, ótima analogia. Fita adesiva não segura a pressão. Não mesmo. E aqueles dados do Ulrich e do Brockbank lá de 2005 que trouxeram esse número dos quase 50% de influência estratégica, isso mudou muito a forma como o mercado enxerga o setor. Porque eles mediram o impacto isolando as práticas tradicionais, né? Uhum. Eles isolaram o tradicional e compararam com as práticas de alinhamento estratégico. E a conclusão foi muito clara. O impacto no sucesso operacional e na fatia de mercado é massivo quando o RH foca no negócio, e não apenas nas pessoas de forma isolada. E o texto aborda de um jeito muito curioso que essa mudança de impacto exigiu uma mudança de vocabulário, não é? Com certeza. As palavras importam muito nesse contexto. Durante muito tempo, a grande ambição da área era ser chamada de parceiro estratégico. Todo mundo queria ser o tal do parceiro estratégico, era o jargão do momento. Sim, mas o material relata que por volta de 2008, o Ulrich e a equipe dele notaram que esse rótulo tinha virado meio que um jargão vazio. Aquela coisa de que todo mundo se dizia parceiro, mas na prática... Na prática, a postura continuava super reativa. O RH ainda ficava esperando as demandas chegarem. Foi aí que eles cunharam um termo muito mais intencional. O arquiteto estratégico. Arquiteto estratégico. Essa escolha de palavras não é acidental, né? De jeito nenhum. O parceiro é alguém que caminha ali do seu lado, bate nas suas costas e talvez concorde com as suas ideias. Uhum. E amigável. Exato. Já o arquiteto, ele entende a física do terreno antes de permitir que você construa qualquer coisa. Nossa, isso é muito profundo. É outro nível de envolvimento. Um profissional de RH atuando como arquiteto contribui ativamente para definir e articular a estratégia da organização olhando para o futuro. Ele avalia se as fundações da cultura e da equipe aguentam o peso das ambições de crescimento da diretoria. Eu gosto muito dessa analogia com a construção civil. Se a gente pensar no estereótipo antigo, o RH era tipo a equipe de manutenção do prédio. A galera dos consertos rápidos. Pois é. Alguém ligava reclamando de um cano estourado, que seria o equivalente a um conflito grave entre gestores,
E o RH corria com a caixa de ferramentas para enxugar a água e consertar o vazamento. Sempre correndo atrás do prejuízo. Exato. E ao assumir o papel de arquiteto, a premissa é que agora eles estão desenhando a planta da casa. Eles que definem onde as paredes de sustentação vão ficar, para o fluxo da empresa inteira fazer sentido lá na frente. E mais importante ainda, eles sabem quais materiais usar para essa fundação. Como assim, materiais? Tipo, um arquiteto estratégico não olha só para o engajamento interno ou para o clima. Ele analisa o macroambiente. Quais são as mudanças demográficas acontecendo? Quais são os avanços tecnológicos ou as flutuações da economia que vão bater de frente com o negócio? Ele olha para fora da janela do escritório. Exatamente. E se pergunta, como essas forças externas exigem que a gente crie novas competências aqui dentro? Olha, essa teoria soa fantástica, tipo, perfeita para um painel de conferência. Mas vamos ser o advogado do diabo aqui e encarar a realidade implacável de uma diretoria financeira. Vamos lá. É aí que a coisa aperta. Porque, historicamente, o RH é visto por muitos executivos como um centro de custo, não gera receita direta. É a visão clássica. Então, como um diretor de RH garante esse espaço de arquiteto na prática, naquela hora em que a estratégia está sendo discutida a portas fechadas e a pressão por corte de gastos é enorme? Como ele evita ser ignorado e mandado de volta para cuidar da festinha de fim de ano? É uma ótima provocação. E o texto não deixa margem para ilusões quanto a isso. Esse espaço na mesa principal não é concedido por simpatia. Ninguém ganha cadeira de presente. Não ganha. Esse espaço é conquistado por meio de uma compreensão profunda e inegável do negócio. O RH não pode conhecer apenas as dinâmicas comportamentais, sabe? Tem que entender de dinheiro. Exato. A exigência primária é entender como a empresa ganha dinheiro. Qual é a vantagem competitiva real do produto ou serviço? Onde é que está a margem de lucro? Ou seja, falar a língua dos outros diretores. O arquiteto senta à mesa quando ele começa a fazer perguntas críticas que os outros executivos não estão fazendo. O que, na prática, muda completamente o tom de qualquer reunião, né? Totalmente. Imagina a cena. Em vez de o líder de RH chegar na reunião perguntando assim, quantas pessoas a gente precisa contratar para o próximo trimestre? Que é uma postura de tirador de pedido. Isso. Em vez disso, o arquiteto estratégico levanta a mão e diz, olha só, se a nossa estratégia global agora é migrar 60% das vendas para o e-commerce em 12 meses, a nossa atual equipe de logística não tem a alfabetização digital necessária para sobreviver a essa transição. Nossa, ele aponta a fratura antes dela quebrar o osso. Exatamente. E ele já vem com a decisão. A gente precisa decidir agora se vamos reconstruir essa competência internamente ou se vamos adquirir uma startup de tecnologia só para absorver os talentos deles. É uma conversa puramente sobre risco de negócios. Não é sobre preenchimento de vaga no LinkedIn. É falar a linguagem da sobrevivência corporativa. E se o RH está desenhando essa planta focando nessas métricas pesadas de negócios, a pergunta natural que surge quando a gente lê o material é: quem aprova esse desenho? O que dita o formato final, né? Isso. O que exatamente dita as linhas dessa estrutura toda? E a resposta que os estudiosos trazem é um conceito que eu achei fascinante: o alinhamento implacável. Implacável é a palavra certa. O Ulrich e outros autores, num trabalho de 2013, cravam meio que uma regra de ouro para isso. A estratégia de pessoas tem que sempre derivar da estratégia do negócio, e jamais o contrário. Jamais o contrário. Mas o que a gente vê no mercado é muitas vezes o oposto, não é? Demais. É super comum. A liderança de RH descobre uma nova ferramenta de avaliação de desempenho, que está super na moda, ou um modelo de trabalho super moderno. Aquelas tendências do Vale do Silício, né? Exato. E aí tenta encaixar isso na força de trabalho a todo custo, sem parar para questionar se aquela inovação maravilhosa atende ao que a empresa realmente precisa para vencer no mercado naquele ano específico. É aí que entra a diretriz que eu achei, de longe, a mais agressiva de toda a nossa fonte de pesquisa. A regra do simplesmente pare. Essa mesmo. O texto sugere o seguinte, de forma bem literal: se uma prática de RH não está contribuindo para a estratégia do negócio, simplesmente pare com ela. É forte, né? É uma mentalidade quase minimalista. Mas aplicando isso no mundo real, de carne e osso,
A fricção emocional deve ser gigantesca. Gigantesca, porque mexe com o ego e com o hábito das pessoas. Tipo, isso quer dizer que um RH de alto desempenho precisa ter frieza de eliminar tradições internas? Mesmo aqueles processos que funcionam super bem e que os funcionários adoram, só porque o objetivo maior da empresa mudou. Sim, e isso exige um nível de coragem gerencial formidável. Desapegar do que funciona é muito contraintuitivo para qualquer ser humano. Dá um exemplo prático para quem está nos ouvindo conseguir visualizar essa dor. Claro, imagina que uma empresa tem um programa de mentoria e desenvolvimento de lideranças que roda perfeitamente há 10 anos. Aquele programa que é o orgulho do RH. Isso, as pesquisas de satisfação são altíssimas, as pessoas brigam para participar, têm orgulho de colocar no currículo interno. Certo. Porém, a diretoria decide pivotar a estratégia do negócio da noite para o dia. O foco agora não é mais crescimento orgânico e estável. A meta agora é inovação agressiva e fazer aquisições hostis de concorrentes no curtíssimo prazo. Mudou totalmente o jogo. Mudou tudo. E aquele programa de mentoria clássico tinha sido desenhado para manter a cultura histórica da empresa intacta. O que, nesse novo cenário agressivo, virou um obstáculo para a velocidade de mudança que a diretoria exige. Puxa, voltando à nossa analogia da construção, é como o arquiteto perceber no meio da obra que uma parede de sustentação antiga está bloqueando a nova passagem principal. Perfeito. Não adianta pintar a parede com uma cor mais vibrante ou colocar um quadro bonito ali. É preciso derrubar a parede, mesmo que todo mundo adorasse o papel de parede antigo. Essa é a essência pura do simplesmente pare. Se o programa não move a agulha da nova estratégia, ele não é mais um ativo, ele virou desperdício de energia organizacional. Virou peso morto. E isso não deve ser feito só de vez em quando, né? Não mesmo. O Buninelli, numa pesquisa dele de 2011, reforça que isso não é aquele evento de faxina que a gente faz uma vez por ano. É um processo contínuo de revisão. As empresas de ponta levam isso a sério no dia a dia. Muito a sério. Elas não deixam espaço para projetos de estimação. Elas têm estratégias explícitas que amarram o papel de cada indivíduo à consecução da estratégia geral, sem rodeios. Mas, sabe, mesmo que o arquiteto faça um projeto impecável, alinhado ali a milímetros com a visão da diretoria e tenha a coragem de derrubar as paredes de estimação, o prédio ainda pode ruir. Se a equipe de obras não souber ler o projeto, a casa cai. Exatamente. E isso nos joga direto no terceiro grande ponto do nosso material, que é a armadilha do planejamento versus a catástrofe da execução. Esse é o momento em que a teoria colide com a gravidade, né? Onde o sonho vira pesadelo. Exato. O texto descreve um fenômeno muito clássico do mundo corporativo. É o ritual das sessões estratégicas periódicas. Aquele momento em que a equipe de alta gestão se isola num retiro. Aquele retiro clássico num hotel fazenda chique, longe da sede, longe dos telefones tocando. Isso. O ambiente ali induz ao pensamento grandioso. Eles têm dinâmicas de grupo, post-it na parede, e lá eles forjam declarações aspiracionais perfeitas, novas missões, visões super disruptivas, propósitos grandiosos para dominar o mercado. Todo mundo sai de lá super energizado, o nível de motivação é contagiante. Contagiante. E aí chega a manhã de segunda-feira. O famoso choque de realidade das 8 da manhã. O business as usual simplesmente engole a grandiosidade do fim de semana. As urgências diárias tomam conta, os clientes reclamam, os e-mails não param de chegar. E aquelas declarações de visão incríveis acabam virando o quê? Acabam transformadas apenas em frases de efeito na assinatura do e-mail, ou naqueles pôsteres bem diagramados que ficam espalhados pelos corredores. O texto do Ulrich, lá de 97, já alertava para isso de forma muito categórica. E o que ele dizia? Que a falta de ação para executar as declarações estratégicas não é um desvio de percurso, ela é a norma. É o que acontece na esmagadora maioria das vezes se não houver um plano ativo. Sabe, enquanto eu li essa seção da nossa pesquisa, me veio uma imagem muito clara. É como se esse grupo de diretores fosse lá para o retiro no resort e decidisse com base em todas as análises de mercado que a partir daquele momento a empresa iria competir na Fórmula 1. Amei a imagem. A estratégia está traçada, nós vamos ser a equipe mais rápida do mundo, todo mundo brinda com champanhe e celebra a nova visão. Lindo.
Mas na segunda-feira, quando o arquiteto de RH abre a porta da garagem da empresa para começar os trabalhos, ele olha em volta e percebe que o quadro de funcionários inteiro é composto por mecânicos de bicicleta. É o abismo da execução ilustrado com perfeição. A estratégia de correr na Fórmula 1 pode ser financeiramente brilhante, mas a implementação morre ali mesmo, na porta da garagem. Não tem nem como ligar o motor. Não tem, porque se a estratégia desenhada lá no Retiro exige um conjunto de habilidades, de agilidade, ou uma capacidade tecnológica que a equipe atual simplesmente não possui, a visão é apenas uma alucinação coletiva da diretoria. Alucinação coletiva é ótimo. E qual é o papel crítico do RH nesse exato momento de desespero na garagem? É transformar essas declarações abstratas em planos de negócios de RH ativos e palpáveis. Ou seja, traduzir toda aquela ambição num cronograma implacável de desenvolvimento, de contratação e de realocação de recursos. Isso. A pergunta passa a ser: como a gente transforma esses ótimos mecânicos de bicicleta em engenheiros de alta performance antes da primeira corrida da temporada? É um trabalho de formiga, né? E o pulo do gato apontado pelos pesquisadores para que isso funcione é a constância. Fundamental. Esses planos de negócios não podem ser revisados apenas lá no próximo retiro anual. Se você revisa a estratégia de pessoas uma vez por ano, ela já nasce morta. Nasce morta e enterrada. O material defende que a estratégia de RH precisa ser um processo robusto e ininterrupto. Tem que analisar as lacunas constantemente, tomar as decisões difíceis na hora certa. Alocar o orçamento nas áreas que realmente importam. Sim, implementar o treinamento pesado e revisar os resultados trimestralmente ou, dependendo da empresa, até mensalmente. Mas, para manter esse motor rodando com essa precisão ao longo do ano inteiro, fica meio óbvio que o arquiteto estratégico não pode ficar trancado na própria sala desenhando plantas, isolado do mundo. De jeito nenhum. Ele precisa sujar as mãos de graxa junto com a operação. E isso nos leva à necessidade de quebrar os feudos corporativos. O planejamento do RH não sobrevive de jeito nenhum se for criado e executado em isolamento. Esse é um ponto de falha gravíssimo que a gente vê em organizações muito tradicionais. O RH constrói planos fantásticos, esteticamente perfeitos, mas que não conversam em nada com as dores diárias de quem está ali na linha de frente liderando as equipes. Fica desconectado da realidade da fábrica ou da loja, né? Fica. O planejamento de pessoas precisa ser uma engrenagem totalmente integrada ao planejamento global de negócios. E o texto até oferece um termômetro muito claro para medir se essa integração é real ou se é só fachada. Qual é o termômetro? O indicador de sucesso definitivo é quando as equipes executivas passam a solicitar proativamente as contribuições do RH. Antes de tomar a decisão final. Exato. Quando o líder da operação não toma uma decisão de expansão territorial, por exemplo, sem antes ligar para o RH para entender se a estrutura de talentos comporta aquele movimento geográfico. É a inversão do jogo. O negócio procura o RH e não o RH implorando por espaço. Mas tem uma resistência inerente nisso, não tem? Porque integrar significa perder o monopólio das decisões. Sempre tem atrito, é natural. O material alerta bastante sobre a armadilha de tratar áreas como recrutamento, seleção e treinamento como ilhas intocáveis dentro do RH. E aqui eu vou fazer o papel de advogado do diabo de novo. Me coloco na posição de um profissional tradicional de recursos humanos para questionar isso. Mana vê. Pensa bem. Se o departamento de RH é composto por especialistas com formação técnica, anos de estudo em atração e seleção humana, por que raios eles não deveriam ter a palavra final e isolada sobre quem é contratado? Tipo, se eu contrato uma agência de marketing, eu deixo eles fazerem o marketing. Por que no RH o controle precisa ser dividido com a linha de frente? É uma provocação justa. Mas o texto responde a isso de forma muito pragmática. E o exemplo final deles ilustra super bem o porquê dessa divisão de poder. Como eles justificam? Os especialistas em seleção, o RH, eles têm o domínio total da metodologia. Eles sabem mapear competências, aplicar testes, evitar vieses. Mas a gestão de linha, os líderes que comandam a operação diária ali no chão de fábrica, na loja ou no laboratório,
Eles são os donos do contexto. Donos do contexto, faz sentido. O documento especifica muito claramente que os painéis de seleção nunca devem operar de forma autônoma. Eles precisam incluir continuamente a presença ativa dos gestores de linha. Afinal, no fim do dia, quem vai pilotar o carro com esse novo mecânico do lado é o gestor da linha, não o recrutador do RH que aprovou ele na sala com ar-condicionado. Exatamente isso, tem que haver uma simbiose. O RH arquiteta o processo para garantir que ele siga as diretrizes de longo prazo da empresa, que avalie se o candidato tem o perfil para aquela estratégia da Fórmula 1 que a gente brincou. O RH garante o alinhamento macro. Isso. Mas o gestor da linha está lá na mesa de entrevista para testar a aderência técnica fina, para sentir se aquela pessoa tem a capacidade de suportar a pressão e a rotina real daquele departamento específico. O especialista garante a estratégia geral e o líder de linha garante a sobrevivência tática do dia a dia. Exato. Sem os dois atuando em conjunto, a chance é gigantesca de você acabar contratando alguém que é simplesmente maravilhoso no papel, passa em todos os testes lógicos, mas que destrói a dinâmica da equipe na primeira semana de trabalho. Nossa, e a gente vê muito isso acontecer, né? O currículo perfeito que não sobrevive à cultura da área. Demais. É o clássico desalinhamento entre o abstrato e o real. Bom, nós cobrimos um arco fascinante de transformação corporativa hoje, e o que fica muito claro, destrinchando todas essas fontes, é que não há mais espaço nenhum para amadorismo na gestão de pessoas. Nenhum. O mercado não perdoa mais. Nós vimos o fim da era da manutenção reativa, dando lugar a esse arquiteto estratégico que olha pela janela e lê as tendências macroeconômicas. Entendemos a necessidade dolorosa de simplesmente parar com práticas que não servem à estratégia central. Derrubar as paredes sem sentimentalismo. Exato. Passamos por aquele choque de realidade da garagem da Fórmula 1, mostrando que retiros estratégicos de luxo não valem de nada sem um plano contínuo de adequação de habilidades de quem está operando. E, por fim, a importância vital da quebra dos silos, onde o RH sai da ilha isolada e divide a mesa de seleção com os líderes da operação. Sabe, o que torna toda essa base teórica do Urlich e do Bonineri tão vital é justamente a sua aplicação prática imediata. Dá para aplicar amanhã cedo, né? Sem dúvida. Qualquer liderança ou até qualquer membro de equipe que está nos acompanhando agora pode olhar para a sua rotina amanhã de manhã e fazer esse diagnóstico de forma muito honesta. Os projetos que a gente toca hoje estão alicerçando a estratégia de longo prazo da empresa? Ou a gente está só repintando paredes que, no fundo, já deveriam ter sido demolidas há anos? É a sutil e perigosa diferença entre estar apenas ocupado e ser de fato estratégico. Com certeza. E, para encerrar essa nossa imersão de hoje, tem uma reflexão bastante provocativa que surge naturalmente quando a gente conecta as pontas de todo esse material. Qual reflexão? Pensa na trajetória que a gente desenhou aqui hoje. Se o RH agora precisa agir fundamentalmente como um arquiteto do negócio, focado em métricas e resultados operacionais, e se funções muito essenciais como o recrutamento e o treinamento estão sendo cada vez mais compartilhadas com os gestores de linha. Será que, num futuro não muito distante, o Departamento de Recursos Humanos vai deixar de existir como um setor isolado, uma sala específica no organograma na empresa? Será que a gestão estratégica de pessoas vai se dissolver pela companhia, se transformando de um departamento para uma competência obrigatória que todo e qualquer líder vai ter que dominar sozinho para sobreviver no mercado? Nossa, essa é uma provocação de explodir a cabeça. Fica aí a reflexão profunda para quem nos escuta. Muito obrigado por acompanharem a gente em mais essa análise. Questionem os processos ao seu redor, repensem as estruturas e a gente se encontra na próxima imersão.